Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia hoje no livro de Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1. Nós estaremos lendo aí do versículo 1 até o versículo 8. Vou esperar os irmãos acharem aí, que eu estou ouvindo ainda um barulhinho de folha. Amém, irmãos? Daniel 1, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abed-nego. Daniel, contudo, decidiu. Repita comigo. Decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Irmãos, até aqui eu gostaria de trazer uma mensagem aqui para os irmãos que tem como título Decisões que precisamos tomar. Então, decisões que todos nós precisamos tomar, e aí, logicamente, baseado aí na vida de Daniel. Irmãos, decisões é algo que é inerente à vida humana. Decisões é algo que está intrínseco, é algo fundamental da vida humana, é algo que faz parte da vida humana. E todos nós precisamos tomar decisões todos os dias, né, nas mais diversas áreas. Precisamos tomar decisões na nossa vida pessoal, precisamos tomar decisões na nossa vida emocional, na nossa vida profissional. Eu preciso decidir o que eu vou comer, sim ou não? Eu preciso decidir se eu vou me relacionar com uma pessoa ou não, se eu quero namorar ou não, se eu vou me casar ou se eu não vou, se vou ter filhos ou não vou, né? Que tipo de faculdade que eu vou fazer, se é que eu quero fazer uma faculdade, que tipo de trabalho que eu vou trabalhar. Então perceba aí que decisões nós precisamos tomar. E hoje, por exemplo, todos nós já tomamos várias decisões. Eu, por exemplo, só estou aqui hoje à noite porque há mais ou menos 9 anos atrás, né, eu decidi sair lá de Araraquara, que eu sou natural de lá, decidi mandar um currículo aqui, nas farmácias de Rio Claro, fui chamado e aceitei o convite. Então, precisei tomar uma decisão. Você que está aqui nessa noite, você decidiu estar aqui essa noite.
Você decidiu se ia vir com uma camisa laranja, verde, azul, enfim, as mulheres aí se ia vir de saia, se ia vir de calça jeans. O fato é que todos nós precisamos tomar decisões o tempo todo. Então, decisões são necessárias. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. E às vezes a gente fala assim, eu prefiro não decidir. Eu quero dizer para você que isso é um engano. Porque não decidir é a mesma coisa que decidir. Porque quando eu falo que eu não vou decidir, eu estou decidindo não fazer nada. Eu estou decidindo ficar parado. Eu estou decidindo ficar estático. Eu estou decidindo ver o bonde passar e não tomar atitude nenhuma. Então, não decidir é a mesma coisa que decidir. Uma outra coisa importante para nós falarmos aqui relacionada às decisões é que se você não decidir, então uma outra pessoa vai decidir por você. E aí não adianta a gente reclamar, e falar, o outro decidiu por mim, mas você não tomou decisão, outra pessoa vai tomar por você. Uma outra coisa importante, em cada decisão que nós tomamos, há um risco. Decisões envolvem risco. Mas eu creio que é melhor a gente agir do que a gente ficar parado. Uma outra questão importante, quando nós não decidimos, nós não amadurecemos. O amadurecimento, o crescimento como pessoa, como cristão, exige de nós uma decisão. E quando eu estava preparando essa mensagem aqui, eu lembrei de um acontecimento comigo. Alguns sabem que eu joguei futebol profissional, já há algum tempo, faz tempo que parei. Mas ainda quando morava em Araraquara, um dia eu fui na escola bíblica dominical da igreja que a gente ia lá, e já fazia 2 anos que eu tinha parado de jogar futebol, não queria mais isso. E aí eu fui na escola dominical num domingo, lá logicamente, e aí o que foi pregado ali foi sobre tomar decisões, alguma coisa parecida com o que a gente vai falar hoje. E aí a pessoa que estava ministrando ali falou, nós precisamos tomar decisões, e muitas vezes decisões rápidas, muitas vezes não dá para pensar. Beleza, acabou ali a escola bíblica dominical, naquele domingo eu fui almoçar na chácara do meu pai tem uma chacrinha, almoçamos, e na volta eu estava de carona com o pastor Volney e com a Ju, e aí na volta veio um carro no sentido contrário, fazendo assim, era um amigo meu, também ex-jogador. Aí ele nos parou e falou assim, preciso falar com o Adriano. Existe uma oportunidade de jogar lá no Catar, que é um país ali para os lados ali de Dubai, mas precisa ser para hoje. Ele falou, eu fiz de tudo para que eu fosse, mas o empresário falou que queria uma pessoa de 26 anos, era a minha idade naquele momento, e o empresário falou que precisa ser uma pessoa que chuta com a perna esquerda, que também é meu caso. Esse meu amigo não tinha nenhuma dessas duas características aí, Aí, na época ali, eu fiquei com aquela resistência e tal, eu falei, não vou, não estou mais jogando bola, já faz 2 anos que eu não jogo, meio machucado com as coisas também que aconteceram no futebol, injustiça e tantas outras coisas. E aí eu lembro que o Volney e a Ju falaram assim, mas por que você não vai, Eu estava naquela época prestando vestibular de novo, com 17, 18 anos já tinha prestado, tinha passado, tinha feito 1 ano de química lá, mas por causa do futebol eu acabei abandonando, Mas estava ali resistente, não queria ir, e eu tinha prestado vestibular e ia ter um resultado só depois de 2 meses. Aí meu irmão falou, meu irmão, a Ju, falaram, mas por que você não vai? Vai. O que você tem a perder? Você está solteiro. Só vai ter resultado aí de vestibular daqui 2 meses. Então você não tem nada a perder, vai. O que pode acontecer é você ganhar muito dinheiro, porque eles iam pagar muito bem. Se não der certo, você conhecer um lugar diferente, enfim. Eu sei que por Deus, irmãos, eu acabei decidindo que eu ia. Isso daí era mais ou menos 1h30. Eu precisei pegar o ônibus lá para as 3h30 da tarde, de Araraquara para São Paulo, fui. E à noite o avião já ia lá de São Paulo para o Catar. Ainda Deus foi bom, colocou um amigo meu também de Araraquara para ir junto.
O time também precisava de um centroavante lá. A gente foi os dois juntos, mas foi uma loucura. E resumindo a história, o contrato acabou não sendo feito lá. Para nós era muito bom financeiramente falando, mas eu creio que talvez para os empresários que estavam envolvidos ali não tenha sido bom. Então a gente acabou não ficando. A gente jogou alguns jogos, lá fizemos gol. A gente, sinceramente, foi muito bem. Né? Mas, por que eu estou contando essa história? Porque o meu irmão até falou, vai, porque amanhã você pode ter um arrependimento de não ter ido e falar, puxa, eu poderia ter ido, né? O que será que aconteceria, né? E assim, eu não me arrependo de ter ido, apesar de não ter fechado o contrato, foi muito bom. Eu fiquei 1 mês lá no Catar, num hotel lá 5 estrelas. Eu nunca comi tanta comida boa. Talvez nunca mais coma. Ganhei muitos presentes, conheci um lugar diferente e voltei para casa. E esse meu amigo cristão também, ele não fala inglês, eu falo um pouco e tal. Ele falou, nossa, eu pedi muito para Deus para que mandasse uma outra pessoa, porque eu falei, como que eu vou me comunicar lá, né? E aí Deus mandou você. Eu falei, tá vendo? Então, né, tudo acabou encaixando. Eu lembro que na época minha mãe chorou muito, porque foi aquela coisa assim, eu meio que fui arrancado, né? E uma decisão que eu estava correndo risco, não sabia o que ia acontecer. Falei para ele, mas é seguro isso daí, esse empresário é alguém que a gente pode confiar, né? Não, pode ir tranquilo, eu conheço ele. Então assim, a gente precisa tomar decisões, faz parte da nossa vida, como eu falei, traz amadurecimento, e não me arrependo, porque realmente, se eu não tivesse ido, talvez, hoje eu estaria arrependido de não ter tentado, né? Então, falando sobre decisões, hoje eu gostaria de falar sobre 4 decisões que todos nós precisamos tomar. Já foi falado bastante a respeito de algumas coisas aqui. Então, 4 decisões que eu e que os irmãos também precisamos tomar. A primeira decisão, decida ser alguém de oração. Vamos abrir lá, Daniel 6, capítulo de número 10. Deus está querendo falar sobre a oração hoje. Já foi muito falado, como eu disse. Até aproveito para dizer que a gente está aí participando de um relógio de oração. O pastor Daniel está responsável por isso. Então, participe. Vai ser bênção para você, vai ser bênção para a igreja. Não perca essa oportunidade. Então, em primeiro lugar, decida ser alguém de oração. Daniel 6,10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Irmãos, essa primeira decisão que todos nós precisamos tomar não foi colocada aqui no primeiro ponto de uma maneira aleatória. Foi colocado mesmo de uma maneira proposital. Coloquei aqui de propósito, porque sinceramente, irmãos, eu acredito que se a gente não tomar essa primeira decisão, não conseguiremos, não teremos estrutura para tomar as decisões seguintes. Tudo na nossa vida começa pela oração. Eu não sei quantos já leram o livro aqui, mas o que estava acontecendo aqui? Qual é a história? Quem estava reinando nessa época era um rei chamado Dario. E Dario resolve nomear 120 sátrapas, que eram uma espécie aí de administradores, e sobre esses 120 sátrapas, 3 supervisores. Esses 3 supervisores estariam liderando esses 120 sátrapas. Dentre esses 3 supervisores estava quem? Daniel. Eu vou tentar encurtar a história, tá? A Bíblia diz que Daniel, ele se destacou tanto, não só desses 3 supervisores, mas dos 120 sátrapas, ele se destacou de uma maneira tal que o rei Dario já cogitava, já planejava em colocar Daniel como governante máximo da nação.
que acontece? Os sátrapas e os supervisores, com dor de cotovelo, literalmente tentam matar Daniel. Não ficam contentes, chegam até o rei. Bom, antes de chegar até o rei, a Bíblia diz que eles pegam a vida de Daniel e vasculham toda a vida de Daniel. Viram Daniel de ponta cabeça para tentar achar alguma falha na administração de Daniel. Mas a Bíblia fala que Daniel era um homem temente a Deus. Daniel era um homem que amava o Senhor. Daniel era um homem de respeito, um homem que fazia as coisas certas, um homem que fazia as coisas justas. E apesar de eles terem revirado a vida de Daniel de ponta cabeça, nada encontraram. E aí eles mesmos falam com as próprias palavras, não vamos achar nada na vida desse homem. Esse homem é irrepreensível. Nós só vamos conseguir fazer alguma coisa se a gente tentar pegar ele na lei do Deus dele. E aí eles sabiam que Daniel era um homem de oração. O que eles fazem? Eles chegam até o rei e falam, rei, decreta aí, né? Publica um decreto aí, que nesses próximos 30 dias, ninguém poderá pedir nada a nenhum Deus e a nenhuma pessoa, exceto a ti, rei. Já sabiam da história de Daniel. E aí, o Daniel, sem dar muita importância, entre aspas, né, para esse decreto, Daniel continua fazendo o que ele sempre fez. Daniel, 3 vezes por dia, se ajoelhava, orava a Deus, agradecendo ao Senhor. O que eu acho interessante aqui, nessa atitude de Daniel? Nós, como cristãos, muitas vezes, nós só vamos orar quando o bicho está pegando, né? Sim ou não? Quando a gente está ali apertado, muitas vezes a gente tenta de tudo antes. Aí quando nada dá certo, agora não tem jeito, eu preciso orar, né? Daniel foi o oposto. Se Daniel fosse orar, aí que Daniel estava correndo um sério risco. E o risco era ser lançado na cova dos leões. Mas como eu disse, Daniel não estava preocupado com isso. O que eu aprendo com a história de Daniel? O pastor Onésimo, que é o pastor presidente aqui da denominação, ele fala algo muito interessante a respeito da oração. E eu vejo isso na vida de Daniel. Oração, ele diz assim, oração não é um recurso de emergência, mas um estilo de vida. Eu vou repetir, oração não é um recurso de emergência, mas um estilo de vida. E aí, irmãos, eu pergunto novamente para os irmãos, como é que está a sua vida de oração? Você tem se colocado diante do Senhor? Você tem buscado a Deus de todo o seu coração? A palavra de Deus é recheada de versículos e mais versículos que falam a respeito de oração. A Bíblia diz assim, orai sem cessar. A Bíblia diz assim, na oração perseverem. A Bíblia fala assim, orando em todo o tempo. Então nós vemos isso constantemente. O Evangelho de Lucas, que eu brinco e falo que eu acho que deveria se chamar Evangelho da Oração, porque Lucas retrata muito bem a vida de oração que Jesus tinha, mas no Evangelho de Lucas lá, o tempo todo, nós vemos ali Lucas deixando escrito para nós que Jesus se retirava para lugares solitários com o propósito de orar. E isso para nós é um tapa na cara, porque se Jesus, que era o próprio Deus, se Jesus, que era o Todo-Poderoso, que estava sim numa forma humana, se Jesus orava, irmãos, eu fico pensando, quem sou eu, quem somos nós para não orar? E uma outra coisa que eu acho interessante, Jesus orava em secreto. A oração é extremamente importante, como o Du falou, em comunidade, sim, tão importante quanto. Mas, muitas vezes, a gente ora só em comunidade. A gente não ora em secreto. O que diz lá na palavra de Deus? Fala assim em Mateus, você quando for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora em secreto ao teu pai. E o teu pai que vem em secreto te recompensará.
que eu acho interessante nesse texto, antes de mais nada? Ele fala assim, e você, quando você for orar? O texto não diz assim, e você, se você for orar. Ou seja, a oração não é algo opcional. A oração é algo obrigatório. Então, irmãos, nós precisamos orar nas nossas casas. Precisamos ter vida de oração ali, onde não tem ninguém vendo, onde não há plateia. Não tem como, irmãos. A importância é a mesma. É necessário a gente ter um tempo de oração em comunidade? Sim. Precisamos disso, temos isso aqui, todas as terças-feiras. Então você pode também vir e participar disso. Mas é imprescindível que a gente tenha vida de oração em casa. Não dá para a gente vir aqui, por exemplo, e ter um momento com Deus e não orar nada em casa. A gente costuma dizer que a oração em comunidade é uma extensão da nossa vida de oração em casa. Amém? Eu me lembro também de um homem que a Bíblia relata, um homem chamado Elias. Elias foi um homem de muita oração, a ponto da Bíblia descrever e resumir a vida de Elias em 2 palavras. A Bíblia fala assim, e orou. Pode reparar na vida de Elias ali. E a Bíblia fala que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, mas Elias era um homem que orava o tempo todo, que foi extremamente usado por Deus para fazer coisas maravilhosas, e a Bíblia resume a vida dele com essas 2 palavrinhas. Ezequiel 22:30, os irmãos não precisam abrir lá, mas é um texto que fala também sobre essa questão de oração, sobre essa questão de intercessão. Aqui é Deus falando, Ezequiel 22:30, e Deus fala assim, procurei ou busquei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Então Deus estava procurando uma pessoa para erguer o muro ali, para se colocar na brecha entre Deus e o povo, para que Deus não destruísse o povo, e diz a palavra de Deus que Deus não achou ninguém. Que não seja assim conosco, né? Que Deus possa nos achar, seja aqui, seja na nossa casa, que Deus possa contar conosco o tempo todo. E existe uma promessa na palavra de Deus, lá em Jeremias, que a Bíblia diz, buscar-me-eis, um texto muito conhecido nosso, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus é um Deus grande, que habita num alto e sublime trono, mas diz a Bíblia que também Deus é um Deus que habita com o contrito e quebrantado de coração. Então, apesar de Deus ser gigante, Deus tem prazer na nossa oração. E nós precisamos, então, tomar essa primeira decisão, que é o ponto de partida, que é a decisão que, se nós não tomarmos, com certeza as decisões seguintes não serão realizadas. Então, antes de mais nada, não esqueça isso. Decida ser um cristão, um homem, uma mulher que ora. A segunda decisão que todos nós precisamos tomar, também está aqui em Daniel. Quem quiser abrir lá pode abrir, Daniel 1:8. Decida não se contaminar. Daniel 1:8 diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Decidiu não se tornar impuro. Decidiu não se contaminar. E aí eu sei que esse assunto é um assunto que muitas vezes a gente não gosta de ouvir. O Odair falou que a questão do dinheiro é um assunto que a gente também não gosta de ouvir. E é verdade. Um outro assunto que a gente não gosta muito de ouvir é a respeito de santidade, é a respeito de ser puro, é a respeito de não se contaminar. A gente sabe que hoje tem sido pregado muito aí essa questão de teologia da prosperidade,
se você é empregado, você vai ser patrão, se você é pobre, você agora vai ser rico. Mas quando a gente vai falar desse assunto, a gente muitas vezes arrepia, né? É um assunto aí um tanto indigesto para nós muitas vezes. Mas, irmãos, esse assunto é um assunto que nós precisamos falar. Porque nós precisamos pregar a palavra de Deus na sua essência, de uma maneira íntegra. Então, não só aquilo que a gente gosta, mas também aquilo que a gente muitas vezes não gosta de ouvir. E aqui o que estava sendo oferecido para Daniel? Coisas que para um judeu eram proibidas. Coisas que para um judeu eram ilícitas. Então era o vinho que o rei bebia, era a carne de porco que o judeu não podia comer. E aí diz a Bíblia que Daniel toma essa decisão. Daniel decide não se contaminar. Existe uma outra tradução bíblica que a gente consegue ver isso até de uma maneira mais clara. Essa daqui é a Nova Versão Internacional. Eu não vou lembrar exatamente qual que é a outra tradução, mas nessa outra tradução, o texto diz assim, que Daniel decidiu firmemente em seu coração. Então a decisão, ela precisa ser tomada. Se nós não quisermos nos contaminar, nós precisamos tomar uma decisão. Não é algo que vai cair do céu. É algo que tem que ser intencional. Eu preciso decidir. Tem que ser uma decisão firme. Não pode ser algo que, uma hora eu tomo, agora eu não vou tomar. A gente não pode levar Deus na brincadeira, né? Eu costumo dizer que se nós estivermos brincando de sermos cristãos, de sermos crentes, então vamos viver a vida, né? Como diz a palavra de Deus, vamos comer, vamos nos fartar, porque se tudo isso aqui é mentira, então... Mas nós precisamos decidir de uma maneira firme e precisa ser uma decisão de coração. Não pode ser uma decisão que eu tomo sem sinceridade, sem honestidade. E aí você pode dizer, mas é necessário mesmo se santificar? Aí eu respondo para vocês, respondo para mim mesmo. Depende. Depende do que você quer para sua vida. Você quer morar com Deus? Você quer sair daqui? Quando você partir daqui, você quer habitar com o Senhor? Você quer viver ao lado de Deus? Aí eu respondo para você, então é necessário se santificar. É necessário a purificação. Vocês não precisam abrir lá também, mas Salmo de número 15, quem quiser pode abrir, né? Estou falando que não precisa abrir, mas quem quiser fica à vontade. Salmo de número 15 fala sobre essa questão de santificação. Diz assim o Salmo 15, é um salmo curtinho aí com 5 versículos, mas o salmo fala assim, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, jamais será abalado. Então perceba aqui, logo no versículo 1, quem habitará no teu santuário? Não é incoerente se nós vivermos uma vida de qualquer jeito, não procurando se santificar, e aí depois nós queremos habitar no santuário do Senhor? É incoerente. Quem poderá morar no teu monte santo? E santidade aqui, irmão, só para a gente também não ter uma noção errada, não é ser perfeito, tá? É um processo. Aqui a Bíblia fala de santificação. Ninguém consegue não pecar o tempo todo. Mas o pecado também não pode ser para nós um estilo de vida. O pecado tem que ser um acidente. Hebreus 12, 14. A Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor.
Então, irmãos, por isso que eu falei, é um assunto meio chato, meio indigesto muitas vezes, que às vezes dói no nosso ouvido, mas que a gente precisa falar. E aí eu percebo que não tem como nós vivermos uma vida de santificação, de santidade, se nós vivermos a vida de qualquer jeito. Nós precisamos viver a nossa vida com propósitos. Você é alguém que vive com propósitos? Se você vive com propósitos, e eu creio que nós precisamos viver, então não negocie seus propósitos. Nós precisamos viver também por princípios. Eu tenho que ter princípio. Não abra mão dos seus princípios. Foi isso que Daniel fez. Não abriu mão dos seus princípios, não negociou aquilo que ele tinha como propósito de vida e foi tremendamente aí abençoado por Deus. Então, irmãos, nós não podemos viver de maneira distraída. Não podemos viver aí, como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu tenho que viver atento, eu tenho que viver focado. Como diz a palavra do Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. O foco tem que ser Cristo. Se eu começar a olhar para a direita, se eu começar a olhar para a esquerda, com certeza vai dar ruim, né? Então esse é o segundo ponto, decida não se contaminar. E aí, irmãos, cuidado, porque o pecado é algo sutil. Entre aspas, aí é algo gostoso. Se o pecado não fosse bom, a gente não praticava, né? Então, às vezes o pessoal fala, não, eu não vou pecar, não. O pecado é algo que nos atrai. É algo muitas vezes gostoso, que a nossa carne quer mesmo. E aí a gente tem que ter cuidado com isso, porque a Bíblia fala, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, cuidado aí por essa, né? Muitas vezes a gente usa essa expressão, nada a ver, né? Cuidado com esse nada a ver. Ou a gente acha, não, eu vou pecando, eu vou, né, vivendo a vida assim, não está acontecendo nada, né? Está tudo bem. Eu costumo dizer, já ouvi isso de outras pessoas, que todas as vezes que nós pecamos, alguma coisa morre na nossa vida. Ainda que a gente não perceba o que está morrendo, ainda que a gente não discirna, ainda que a gente não veja, pecamos, alguma coisa está morrendo na nossa vida. Amém? Então que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude a vivermos em santidade. Nos ajude a tomar essa segunda e forte decisão de não se contaminar. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Eu estou com um pouco de dor de garganta. Hoje aconteceu tudo. Dor de garganta. Ontem me deu uma fisgadinha aqui na parte das costas. Aqui eu estou meio travadão também. Mas está dando para transmitir a palavra do Senhor aí sem maiores problemas, né? Terceira decisão que todos nós precisamos tomar. Decida não abrir mão da sua identidade. Eu vou repetir. Decida não abrir mão da sua identidade. Então vamos voltar lá. Daniel 1:3. Isso é algo extremamente importante também. Daniel, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas. Até aqui, não precisa ler o finalzinho, não. Irmãos, tanto Daniel quanto seus amigos eram o quê? Judeus. Tanto Daniel quanto seus amigos eram israelitas. Faziam parte da nação de Israel. E nós sabemos toda a história aqui. Existe aí uma mudança de nação. A Bíblia fala, né? Os especialistas dizem que Daniel era muito novinho. Então não foi fácil, né? Precisou aí mudar de nação. Eles estavam sendo levados para um exílio lá na Babilônia. A Bíblia diz que eles passaram por um treinamento e por uma capacitação
severos. Eles tiveram que aprender uma língua nova, tiveram que aprender a literatura nova, tiveram que comer a bebida e a comida de lá. E até, se a gente ler com cuidado, o texto mostra que até o nome deles foi alterado. O nome Daniel, dos amigos, foi alterado também. Enfim, resumindo, havia aqui todo um processo de aculturação. A gente fala que havia todo esse processo aí de aculturação, de moldar eles nessa nova cultura. Algumas coisas eu vejo aqui que sem problemas. Eles queriam dar novos nomes para eles lá, beleza. Isso não era algo que ia fazer eles perderem a identidade deles. Então Daniel e seus amigos, eles não abrem mão das suas identidades, das suas origens, das suas raízes e de quem eles eram. Isso é algo que o inimigo tenta fazer com a gente o tempo todo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas sabe qual que é a melhor forma de destruir uma pessoa? Ou de destruir um povo? Eu respondo, é destruindo a sua identidade. Se você conseguir mexer, se você conseguir destruir a identidade de uma pessoa, de um povo, essa pessoa, esse povo fica descaracterizado, não sabe mais quem é, não consegue tomar decisão porque não tem forte dentro de si quem ela é. Então mexeu com a identidade, complicou. E como eu disse, o diabo tenta fazer isso o tempo todo. Desde que existe ser humano, o diabo tenta fazer com que a gente abra mão da nossa identidade. Quantos se lembram aqui da história de Adão e Eva? Adão e Eva lá no jardim, Deus tinha dado uma ordem para eles, vocês podem comer dos frutos aqui, mas daquela árvore ali, vocês não podem comer, porque o dia que vocês comer, vocês vão morrer. E aí, o diabo ali personificado na serpente, chega ali e fala, como é que Deus falou mesmo? Deus falou que a gente não pode comer daquela árvore. Ele já começa até a se embananar, Eles falam que Deus falou que não podia comer nem tocar. Mas Deus nem fala que não podia tocar, Deus fala que não podia comer. Mas você vê que eles já começam a ficar perdidos, Aí o diabo fala, não, nada a ver, Não, pode comer. Deus está falando isso daí porque Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Como Deus sereis. E aí eu fico pensando, mas Adão não era para ser Deus. Adão era para ser Adão. Eva não era para ser Deus. Eva era para ser Eva. Por que eles quiseram ser Deus? Eu sei que tem toda aqui a história, Foi agradável aquilo para eles, mas eles estavam abrindo mão da identidade deles sem perceber. Aconteceu depois com Jesus também. Jesus, quando tinha aí por volta de 30 anos mais ou menos, a Bíblia diz que Jesus foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista. E diz a Bíblia que quando Jesus sai das águas, uma voz é falada do céu. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. É o meu filho amado esse daí. Imagino Deus olhando ali, e falando, esse é o cara, E eu tenho muito prazer nele. E aí a história continua. Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo. E aí o que o diabo, nas tentações do diabo, o que o diabo, as primeiras coisas que o diabo fala? Se és filho de Deus. A primeira coisa que o diabo faz é questionar a filiação de Jesus. Mas Jesus tinha acabado de ouvir no batismo que ele era o filho amado do Pai. Por que agora o diabo está falando, se és filho de Deus? Jesus sabia que ele era filho de Deus. Então Jesus, ao contrário de Adão e Eva, Jesus não caiu, porque Jesus sabia muito bem quem ele era. Adão e Eva titubearam, Adão e Eva ficaram ali, meio perdidões ali, e acabaram cedendo, acabaram abrindo mão da sua identidade, mas com Jesus não. Com Jesus o negócio foi diferente. A Bíblia nos mostra isso, que Jesus ele sabe, ou sabia muito bem quem ele era. Jesus sabia qual era a sua missão, o porquê que ele tinha vindo, Então Jesus o tempo todo, se a gente for ler os evangelhos,
Jesus fala. Eu e o Pai, por exemplo, eu e o Pai somos um. Jesus sabia que a essência dele era a mesma do Pai. Jesus fala, antes de Abraão existir, eu sou. Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Então Jesus sabia perfeitamente. Jesus fala, eu sou aquele que tem as chaves do inferno e da morte, eu sou aquele que estive morto, mas eis que vivo para todo sempre. Então Jesus tinha muito forte quem ele era, muito forte a identidade dele, e por isso ele não sucumbiu, por isso ele não abriu mão da identidade dele, e por isso ele foi vencedor. Nós também podemos. Amém, irmãos? A identidade é tudo da nossa vida. Vocês perceberam já quando a gente encontra uma pessoa, a gente está andando na rua, já aconteceu isso comigo várias vezes, que eu sou assim, distraído, desligado. Muitas vezes eu encontrava uma pessoa e a pessoa, e aí, Adriano, tudo bem com você? Tá jogando futebol ainda? Não tá, né? E eu olhava e falava, caramba, quem que é esse cara, né? Não lembrava o nome e não lembrava quem era aquela pessoa. Mas a pessoa me conhecia, porque ela estava falando tudo da minha vida. Então aí você fica, tudo bom, né, meu querido, né? Você vai usando outras coisas, você não lembra o nome da pessoa. Se a pessoa percebe isso, a pessoa fica chateada. Por que a pessoa fica chateada? Porque isso é o tipo da coisa que mexe com a identidade da pessoa. Outra coisa que acho que todo mundo aqui deve ter ouvido já. Eu ouvia isso daí muito, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Quando a gente ia sair, eles falavam, né? Tá levando o RG? Tá levando a sua identidade aí? Por quê? Porque a identidade, irmãos, a identidade mostra quem nós somos. É na identidade que está lá o quê? Os nossos nomes. É na identidade que a gente vê lá quem que é o nosso pai, quem que é a nossa mãe, qual que é a nossa naturalidade. Então é isso. Se nós não soubermos muito bem qual é a nossa identidade, nós abriremos mão disso com facilidade. Eu lembro de um filme, não lembro o nome, mas uma pessoa perguntava para outra, mais ou menos o seguinte, quem é você? É um filme cristão, e aí ele perguntava, quem é você? E aí a pessoa fala assim, por exemplo, né? Eu sou o Adriano. Só isso? O que mais? Eu sou farmacêutico. O que mais? Só isso? Sou casado com a Vanessa. Moro em Rio Claro. Faço isso, faço aquilo. E aí a pessoa começa a falar, mas e se fosse tirado isso de você? Se, de repente, você não fosse mais farmacêutico? E não tem mais nada? O que você é? Além disso, quem é você? Aí ele fala, eu também sou cristão. Aí o cara fala, e qual a importância disso? O que isso significa para você? Aí ele fala, isso é extremamente importante para mim. Isso aqui é fundamental. E aí a pessoa fala, será? Por que você falou por último que você é cristão? Então, irmãos, por que eu estou citando aí a fala desse filme, né? Porque muitas vezes, o que a gente deveria dizer? Quem é você? Eu sou um discípulo de Cristo. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Mas eu também, meu nome aqui na terra é Adriano, eu também trabalho como farmacêutico, mas não, muitas vezes a nossa verdadeira identidade a gente deixa lá escondidinho, né? E é a última coisa que a gente vai falar. Para finalizar aqui essa questão de identidade, eu acho muito interessante porque nós vemos na palavra de Deus que a nossa identidade ela não está vinculada com aquilo que nós fazemos. A nossa identidade ela não está vinculada à nossa performance. Como que eu aprendo isso? Na vida de Jesus. Jesus, quando ele tinha 30 anos, né, eu já citei essa passagem aí, quando Jesus foi ser batizado, Jesus ouve essa voz do céu, né, é dita essa voz, este
é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. E os irmãos sabem, irmãos, que até esse momento Jesus não tinha feito absolutamente nada. Jesus não tinha curado ninguém. Jesus não tinha feito nada. Então, aquilo que Jesus poderia fazer, a sua performance, até esse momento nada. Mas mesmo assim, Deus olha para ele e fala: você é o meu filho amado. Então guarda isso no seu coração. Independentemente do que você faz, seja qual for a sua profissão, você é amado de Deus de qualquer maneira. O pessoal até fala: você não será menos amado por Deus se você pecar, se você fizer as coisas erradas. Você não será menos amado por Deus. Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. E se você também fizer tudo certinho, você não vai ser mais amado por Deus. Porque o amor de Deus por nós não depende daquilo que a gente faz. É lógico que eu estou falando aqui que nós precisamos nos santificar, precisamos ter uma vida de oração. É lógico. Mas isso não muda o amor de Deus por nós. Amém, irmãos? E para finalizar, a quarta e última decisão que todos nós precisamos tomar: decida viver para a glória de Deus. Daniel 2, a partir do 26 até o 28a. Então, Daniel 2, do 26 até o comecinho do versículo de número 28, ele diz assim: o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E aí, versículo número 30 também, bem pertinho aí, fala assim: quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Irmãos, qual é a nossa razão de ser? Por que você está aqui na terra? A palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por que será que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus? Para refletir a imagem e a semelhança de Deus. Para que reflitamos Deus, não para que a gente reflita nós mesmos. A gente conhece também a história lá da Torre de Babel. Aquela história ali nos mostra o quê? Que eles começaram a construir uma torre muito alta porque eles queriam que o nome deles fosse conhecido. Ali é uma simbologia do ser humano querendo viver sem Deus, né? Da autossuficiência e da não dependência de Deus. Por isso que Deus foi lá e destruiu tudo, né? E confundiu eles ali naquele local. O próprio Nabucodonosor, aqui de Daniel, a Bíblia fala que ele começou a olhar e começou a falar: olha aqui, ó, aquilo ali foi eu que fiz, aquela outra coisa ali foi eu, tudo minha mão, tudo meu braço que fez, não deu glória a Deus. E tudo ali que tinha sido feito, realmente a gente sabe que era tudo muito lindo. Mas ele não glorificou a Deus, ele começou a puxar a glória para ele. E a gente sabe da história, algo terrível. Né? Deus confunde a mente dele ali, ele fica um grande tempo como um animal, como uma besta fera ali, pelo campo, unhas crescendo, pelos crescendo, porque não glorificou a Deus. Porque quis a glória para ele, não para Deus. Enfim, irmãos, nós vemos aqui que o foco de Daniel qual era? A glória de Deus. Em vários textos aqui que a gente vê Daniel interpretando sonhos. Daniel, tu és capaz de fazer isso? Né? O rei falava, Daniel fala, eu não. Mas existe um Deus
Então Daniel o tempo todo apontando para a glória de Deus. Porque Daniel sabe que não era por ele, era por Deus. Daniel até era alguém muito inteligente, muito sábio, era alguém conhecedor de várias áreas. Eles já foram chamados, já foram separados, porque o rei falou, pega lá em Israel jovens da nobreza, jovens que são inteligentes, sábios, dominadores do conhecimento de todas as áreas. Ele até tinha isso já. Mas a Bíblia fala e deixa claro que foi Deus quem deu sabedoria para ele, inteligência para ele e para os amigos, e para Daniel ainda um pouquinho mais. Essa capacidade de interpretar sonhos, visões. Então, assim, irmãos, não se engane. Por mais que muitas vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo por causa de nós, não é, irmãos. Porque a Bíblia diz que sem mim, Jesus fala isso, sem mim, nada podeis fazer. 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia fala, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. É fácil viver buscando que Deus seja glorificado? Na sociedade que nós vivemos, não é fácil. A gente sabe que a gente vive aí numa sociedade que é uma sociedade extremamente humanista, antropocêntrica, né, onde o homem está no centro de todas as coisas, onde eles acham que tudo é feito pela força do homem e não por Deus. Eles até falam, o que você sente? É isso que te faz feliz? Então vai, né, dê vazão a isso. Isso é ser antropocêntrico. Isso é colocar meus desejos, as minhas vontades no centro da minha vida. E cuidado, né? Cuidado para nós não vivermos aí colocando a nossa vida no centro, colocando os nossos desejos no centro. Né? Nós não somos o nosso desejo. Não fomos chamados para satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades. Nós fomos chamados para glorificar a Deus. Quando a gente fala de viver para a glória de Deus, uma outra coisa, um conceito errado que muitas vezes a gente tem, a gente acha assim, então se for para viver para a glória de Deus, eu vou ter que largar tudo que eu estou fazendo, vou ter que ter algum cargo na igreja, vou ter que me tornar um pastor, um missionário, um evangelista, alguma coisa assim. Só assim eu vou conseguir glorificar a Deus. Isso é um engano também. Independente do que você faz, você pode e você deve glorificar a Deus. É possível glorificar a Deus, dar a Ele toda a honra, toda a glória, independentemente de onde você estiver e independentemente do que você estiver fazendo. Já foi citado Lutero aí no culto de hoje, né? Existe uma história entre o Lutero e o sapateiro. Eu não sei quantos ouviram essa história já. Lutero e o sapateiro. Então o sapateiro é uma história verídica. O sapateiro chega lá para Lutero e fala, Lutero, o que eu preciso fazer? Como que eu posso viver aí para glorificar a Deus? E aí Lutero fala assim, olha, esse sapateiro estava esperando justamente que Lutero ia falar, né? Larga tudo que você está fazendo, vai se tornar um pastor, vai se tornar um missionário. E só antes aí de eu finalizar, não estou dizendo que ser pastor ou missionário é algo ruim, tá? Mas essa questão aí do que fazemos, seja missionário, pastor, advogado, pedreiro, seja lá o que você fizer, isso tem muito mais a ver com o nosso chamado. Né? Mas como eu disse, glorificar a Deus, isso todos nós podemos e devemos. Mas aí voltando aí na história do sapateiro, eu imagino que o sapateiro ficou esperando que Lutero fosse falar, vai, larga tudo que você está fazendo, né? E vai se tornar um pastor. E aí Lutero fala, você quer glorificar a Deus de verdade? Faça um bom sapato e o venda por um preço justo. Ou seja, irmãos, simples assim? Simples assim. O que nós aprendemos com isso? Que para glorificar a Deus, nós devemos glorificar a Deus nas coisas ordinárias da vida, nas coisas simples da vida, no dia a dia. O versículo que eu citei aqui que fala, quer vocês comam, quer vocês bebam,
Não são coisas simples? Comer e beber. Coisa simples. Ou qualquer outra coisa que for fazer, faça para a glória de Deus. Então essa ideia de que a gente tem que mudar de profissão é uma ideia equivocada, tá? O que é viver para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus é quando a minha preocupação é que tudo que eu estiver fazendo, Deus seja exaltado com aquilo. Deus leve a fama. Não que a fama venha para mim, mas que vá para Deus. Tudo que eu fizer, eu faço com esse objetivo. Que Deus seja glorificado, que Deus seja adorado, que Deus seja conhecido. A honra e a glória tem que ser dada para Deus. A Bíblia diz que toda a criação, incluindo nós, fomos criados para o louvor da sua glória. Então, irmãos, a quarta decisão que nós precisamos tomar, então, é essa. Viver para a glória de Deus. Eu lembro da história de Moisés, que ficou 40 dias lá no monte, na presença de Deus, em oração. E aí diz a Bíblia que quando Daniel desceu do monte, resplandecia a glória de Deus. As pessoas não conseguiam nem olhar para Daniel. E aí eu estou voltando aqui para o ponto 1, né? Oi? Moisés. Falei Daniel? Então, quando Moisés desceu, a glória dele brilhava. Por quê? Porque ele orou. Porque ele ficou na presença de Deus. E aí, como eu falei, eu estou voltando no ponto 1. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar, irmãos, que está tudo interligado. Está tudo conectado. Antes de mais nada, eu preciso ter uma vida de oração. Porque as coisas não acontecem pela minha própria força. Então, por isso que a primeira decisão é decida ser uma pessoa de oração. Aí eu serei capaz de decidir não me contaminar. Aí eu serei capaz de decidir não abrir mão da minha identidade. E aí eu serei capaz de decidir viver para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então que Deus nos abençoe nessa noite, né, que a gente possa tomar essas decisões que todos precisamos tomar e que nós possamos crer que quem nos capacitará é Deus. Amém? Eu gostaria só de pedir para você fechar os seus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração aqui pelos irmãos, para que Deus nos capacite para isso. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é uma palavra viva. E o que o Senhor ministrou, Pai, ao meu coração hoje, essa questão da tomada de decisões, que o Senhor ministre também ao coração de cada irmão meu, Pai. Decisões são necessárias, decisões precisam ser tomadas, Pai. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a sermos pessoas de oração, a sermos homens, mulheres, Deus, que oram. Que o Senhor nos capacite também, Senhor, a tomar a decisão de viver uma vida santa, de viver uma vida, Senhor, irrepreensível, de viver uma vida, Senhor, pura, buscando o Senhor, desviando os nossos olhos do mal, Pai, desviando, Senhor, a nossa vida de praticar aquilo que te desagrada. Que o Senhor também nos unja, Senhor, nos capacite, Deus, a não abrirmos mão da nossa identidade. A nossa identidade está no Senhor. Nós somos filhos amados do Senhor. A tua palavra diz que em ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. E que por fim, Senhor, possamos também tomar a última decisão, que é, Senhor, viver para a tua glória. Que é viver, Senhor, para a honra e louvor do teu nome, Pai. Que nós possamos resplandecer, Senhor, a Cristo. Que nós possamos, ó Deus, sinalizar o Senhor e o teu reino, Pai. Abençoa a vida de cada irmão que está aqui, Pai. Que todos nós, Senhor, sejamos alvos desse grande amor do Senhor. E que o Senhor nos capacite, Pai, a tomarmos todas essas decisões e outras que não foram faladas aqui, Pai. Decisões que precisam ser tomadas e que serão bênçãos, Senhor, para o reino do Senhor e para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já falou nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.